Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Volta a chover no litoral norte de São Paulo e buscas por sobreviventes em São Sebastião são suspensas. Moradores de praia da cidade são obrigados a sair de casa às pressas. Você vai ver também a vitória do São Paulo sobre o São Bento pelo Paulistão. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. Voltou a chover agora à noite no litoral norte de São Paulo e as buscas por desaparecidos em São Sebastião precisaram ser suspensas. O número de mortes provocadas pelo temporal subiu para 46. O repórter André Tal continua em São Sebastião. Ele tem as informações atualizadas para a gente. Oi, André. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos que nos acompanham. Durante a noite voltou a chover e a Defesa Civil tirou moradores de algumas casas aqui no centro de São Sebastião e também na Barra do Saí, uma das regiões mais afetadas pela chuva, porque houve movimentação da encosta. As autoridades reforçaram o alerta para os riscos de novos deslizamentos de terra aqui no litoral norte. O aviso de atenção também vale para as rodovias. A situação das encostas, principalmente na rodovia Rio Santos, é muito instável. Com o solo encharcado, pode haver queda de barreiras. Muitos motoristas que pretendiam pegar a estrada durante a noite desistiram por causa desse alerta. A chuva voltou a cair aqui na região, não com tanto volume de como foi nesses dias passados, mas é importante que alguns locais ainda estão estáveis, algum talude, e com um pequeno volume de água pode realmente causar um degrau de abatimento. Então eu concito a todos, das pessoas que moram nessas áreas de risco, saiam, procurem um local seguro, procurem a Defesa Civil. Hoje chegou mais gente para ajudar no trabalho de buscas aos desaparecidos. A Prefeitura de São Paulo enviou um grupo para ajudar bombeiros e voluntários que trabalham quase sem interrupção. São 26 agentes da Guarda Civil Metropolitana com experiência em resgates de mata e 4 cães farejadores especializados em buscas de pessoas. Eles já estão participando do trabalho. A Prefeitura da capital paulista também enviou 10 mil cestas básicas para a área atingida. Salsi. Obrigada pelas atualizações, André. E o tráfego na rodovia Rio Santos chegou a ser interrompido no início da noite com a volta da chuva no litoral norte de São Paulo. Agora os trechos já foram liberados novamente em sistema Pare-Siga. Para reduzir a demanda por mantimentos e água, o governo de São Paulo recomendou que os turistas voltem para casa. E aí, com isso, o movimento foi intenso durante toda a terça-feira. Este médico saiu às 8h30 da manhã da praia de Toque-Toque Pequeno, em São Sebastião, e ao meio-dia ainda não tinha chegado a São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Num dia normal, o percurso levaria no máximo 2 horas. Eles vêm, juntam um comboio de carros, passa guiando com segurança e depois liberam no outro sentido. E é isso que está demorando mais para a gente conseguir passar. No meio da tarde, os motoristas já enfrentavam congestionamentos e filas nas rodovias do litoral norte. O DER iniciou os serviços de recuperação da rodovia Mogi-Bertioga no trecho de serra onde houve a interrupção total do tráfego por causa das chuvas do fim de semana. A previsão é de que as obras levem até 6 meses a um custo de mais de 9 milhões de reais. A previsão é liberar parte da estrada ainda em 2 meses. Na rodovia Rio Santos ainda existe um bloqueio total de 4 quilômetros entre as praias de Juqueí da Baleia e São Sebastião, que deixou a praia da Barra do Saí isolada. Ao longo da estrada, ainda há deslizamentos que atrapalham o trânsito. Nesses pontos, os carros seguem no sistema Pare-Siga, alternando o fluxo de veículos. A lama e os destroços seguem na paisagem durante toda a viagem. Na rodovia Oswaldo Cruz, há 3 trechos de interdições. A rodovia dos Tamoios, a principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo, acabou se transformando na melhor alternativa de quem estava nas cidades que foram afetadas pela chuva dos últimos dias. As indicações foram dadas pelas redes sociais do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado. Para quem sai de São Sebastião e Ubatuba, a recomendação é pegar a rodovia dos Tamoios para o retorno à capital. O Jornal da Record teve acesso a um levantamento que mostra que desde a manhã de domingo houve um aumento de 46% na emissão de passagens de ônibus pela internet. Bertioga é a cidade com mais passageiros voltando para casa. O Fabiano passou o carnaval em Caraguatatuba e perdeu a placa dianteira do carro durante a chuva.
Para voltar sem problemas para casa, teve que fazer um pequeno improviso. Eu passei na papelaria e mandei imprimir essa placa aí, colorida aí, né, para não dar uma justificativa para a polícia rodoviária, né, caso me parasse, né. Você fez algum boletim? Fiz um boletim online. Exclusivo. A equipe do jornalismo da Record TV embarcou em um helicóptero do Exército para acompanhar o transporte dos corpos das vítimas no temporal do litoral norte de São Paulo. O trabalho dos militares tem sido fundamental num momento em que as áreas mais atingidas pela chuva seguem isoladas. Pontualmente, 5h30 da manhã, o seu Paulo acabou de me pegar em casa. A gente vai para Taubaté, Vale do Paraíba, mais ou menos 2h30 de viagem de carro para ir até uma base do Exército. Hoje a gente vai acompanhar o trabalho dos militares nessa mega operação no litoral de São Paulo. Estamos com 450 homens aqui presentes. Juntamos ontem as nossas tropas de engenharia, do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, e estamos prestando todo o apoio em estreita coordenação com o governo de São Paulo. Nós estamos embarcando agora, então, para pegar 18 bombeiros que estão trabalhando na Barra do Saí. Durante todo o caminho, é possível ver as consequências das fortes chuvas. São vários pontos de deslizamentos em diversas montanhas. A lama mancha até a água do mar. Nós estamos nos deslocando no momento para o gabinete de crise. Houve deslizamentos de grandes proporções e que acabaram a atingir aquelas casas, residências que ali se colocavam. E, portanto, esse é o tamanho da tragédia, né? O trabalho de logística é essencial. Com as estradas parcialmente bloqueadas, o helicóptero vira o principal meio de locomoção para enviar equipes de saúde e de salvamento. Agora, 18 bombeiros estão sendo retirados aqui da Barra do Saí. Eles estavam trabalhando na localização de corpos. Após um dia todo de trabalho, bombeiros e um médico voltam para o descanso, enquanto uma outra equipe assume o posto. A Polícia Rodoviária Federal atua junto às Forças Armadas. Vamos fazer agora o acionamento aeronáutico, fazer o abastecimento e vamos pegar um pessoal de uma família que está lá em Barra do Saí, para fazer o reconhecimento de corpos aqui na região. Nós acabamos de voltar de volta em Barra do Saí, fomos até São Sebastião, deixamos os bombeiros. O Exército recebeu a informação de que 4 corpos foram localizados soterrados no morro que fica nessa encosta aqui. Vou tentar mostrar. Ali, ó. Como sempre, uma grande mobilização aqui. Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Científica. E ali as vítimas já prontas para serem transportadas para o ML em São Sebastião. Seis vítimas vão ser transportadas agora.
O governo federal anunciou que vai encaminhar 10 antenas para garantir internet por satélite nas áreas afetadas pela chuva no litoral norte de São Paulo. A Narla Aguiar tem as informações ao vivo, direto de Brasília, para a gente. Oi, Narla, boa noite para você. Essas antenas devem chegar quando ali na região? Olá, Salsi, muito boa noite. Segundo o Ministério das Comunicações, 4 antenas já foram levadas na noite dessa terça-feira. As outras 6 serão encaminhadas nos próximos dias. 2 engenheiros também já chegaram à região para dar suporte e treinamento às equipes que atuam no local. Os equipamentos vão ajudar na comunicação com as áreas mais afetadas. As doações da Receita Federal também continuam. Já foram disponibilizadas 60 toneladas de produtos para as vítimas das chuvas na região. Roupas, calçados, artigos de higiene pessoal, materiais de limpeza e itens de cama, mesa e banho foram enviados para a Defesa Civil das cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Bertioga. Os itens são de apreensões da Receita Federal. Salsi. Obrigada pelas informações, Narla. E um grupo voluntário informou que resgatou 19 cães e gatos em São Sebastião, no litoral paulista. Os bichos foram resgatados de escombros ou de casas em áreas de risco. 8 integrantes do grupo de resgate de animais em desastres participam dos trabalhos. Até um porco foi retirado ali do local, você acompanha ali nas imagens. Os animais resgatados estão sendo levados para abrigos. A terça-feira voltou a registrar chuva forte na capital paulista e região metropolitana. A repórter Carolina Belim está na cidade de Mauá, onde houve um deslizamento e 3 pessoas ficaram feridas. Carol, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Para todos que nos acompanham, estamos num dos pontos mais altos do Jardim Zaire, aqui em Mauá, onde ocorreu esse deslizamento. A informação oficial que temos até o momento é que uma dessas vítimas está em estado grave. Todas as vítimas foram encaminhadas para hospitais próximos. Moradores nos contaram que o morro veio abaixo depois de uma forte chuva e atingiu 4 casas. Os bombeiros e o SAMU resgataram os 3 feridos. Já na capital paulista, no bairro de Pinheiros, um carro com uma família foi atingido por uma árvore. Segundo os bombeiros, as vítimas ficaram presas e precisaram de ajuda para sair do veículo. Todos tiveram ferimentos leves, ainda bem, né? Segundo a prefeitura, 11 pontos de alagamento foram registrados nessa terça-feira. Salsi, agora um recadinho importante de solidariedade nesta quarta-feira, quando muitas pessoas retornam para a rotina. Se é o seu caso, se você usa os trens da CPTM, metrô ou então ônibus da MTU, haverão pontos de coleta de doação, 193 pontos no total para doações para as vítimas desalojadas e desabrigadas do litoral norte. As principais necessidades são alimentos não perecíveis, água mineral e roupas. Salsi. Importante, né? Muito obrigada pelas informações, Carol. Agora a gente vai para Minas Gerais, porque 2 crianças foram encontradas abandonadas em um apartamento de Belo Horizonte. Elas foram encaminhadas para o hospital. A Virgínia Nalon acompanha esse caso, ela tem os detalhes. Oi, Virgínia, boa noite para você. Como a polícia chegou até esse local? Oi, Salso, boa noite para você. Os vizinhos filmaram as crianças sozinhas e fizeram a denúncia. Depois de arrombar o cadeado, os policiais encontraram uma cozinha suja, louças acumuladas e alimentos estragados. Na sala escura havia um colchão imundo. As crianças que estavam lá têm 6 e 9 anos. No hospital, elas vão passar por exames. O Conselho Tutelar vai decidir o que vai acontecer com elas. A Polícia Militar registrou o caso como abandono de incapaz e maus tratos. O Conselho Tutelar segue em busca dos pais e parentes. Os 2 irmãos devem ser encaminhados para algum abrigo caso nenhum familiar apareça. Salsi. Obrigada, Virgínia. E a semana de trabalho, com 4 dias, foi aprovada em um teste com mais de 60 empresas. Isso no Reino Unido. Entre junho e dezembro de 2022, funcionários trabalharam 4 dias na semana em um teste de larga escala. Cerca de 92% das empresas decidiram manter a jornada reduzida. Durante os testes, os salários não foram reduzidos e a produtividade foi mantida. O objetivo seria buscar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O Brasil deve colher neste ano a maior safra já registrada no país e que deve gerar cerca de 340 bilhões de reais. Falta pouco para começar mais uma safra.
Nos próximos dias, máquinas colheitadeiras vão entrar nas plantações de soja da região centro-oeste. Em Goiás, este produtor está otimista. O clima favoreceu a cultura. Nós temos lavouras muito bem estabelecidas, formadas. Eu acredito que esse ano o estado de Goiás vai ter uma outra super safra. Segundo o IBGE, os produtores brasileiros vão colher este ano quase 148 milhões de toneladas de soja, o melhor resultado de todos os tempos. A receita com exportações dos grãos, de farelo e de óleo pode chegar a 65 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 340 bilhões de reais. Além da soja, a safra de milho também deverá ser a maior da história, com crescimento de 11,2% na comparação com o ano passado. O agronegócio como um todo, mais uma vez, vai se destacar na economia brasileira. O IBGE prevê que a safra de grãos vai passar de 300 milhões de toneladas, um novo recorde. Serão quase 39 milhões de toneladas a mais do que em 2022, aumento de quase 15%. A área plantada chegou perto de 76 milhões de hectares, aumentou 3,5%. Mais importante ainda para o sucesso do agronegócio tem sido o aumento da produtividade, segundo o presidente da Academia Brasileira de Ciência Agronômica. De 1990 até hoje, a produção agrícola cresceu 4 vezes mais do que cresceu a área plantada, que é tecnologia, né? E hoje, o que está acontecendo no Brasil é pastagem degradada, inadequada, sendo transformada em agricultura. Então, nós podemos fazer 3 culturas na mesma área. Nos últimos 10 anos, o agronegócio foi responsável por 23,4% de toda a riqueza produzida no país. No ano passado, quase 48% das exportações foram feitas pelo setor, que emprega 2 de cada 10 trabalhadores no Brasil. Roberto Rodrigues diz que o país precisa continuar apostando na agropecuária com políticas para fortalecer ainda mais o setor. Qualquer governo deveria fazer, estimular o setor para continuar crescendo, até porque há demanda no mundo para esse crescimento. Se o setor que alavanca a economia e os empregos é o agronegócio, apostar nesse setor é apostar no Brasil. O assunto agora é futebol. Além do Palmeiras, que já estava classificado, mais 2 clubes grandes garantiram vaga no mata-mata do Paulistão nesta terça-feira. Líder do Grupo B, o São Paulo venceu o São Bento e está garantido nas quartas de final. O resultado beneficiou o Corinthians, que não entrou em campo, mas não pode mais ser alcançado pelo São Bento no Grupo C. A Janice de Castro acompanhou a vitória do tricolor. Janice. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. O São Paulo está nas quartas de final do Paulistão. A classificação com 2 rodadas de antecedência veio após a vitória em cima do São Bento. O tricolor dominou o jogo e venceu sem nenhuma dificuldade o time de Sorocaba. O São Paulo abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo e só para variar foi de quem? Dele, Galopo. Foi o 7º gol do argentino, que agora divide a artilharia do campeonato com Roger Guedes do Corinthians. No segundo tempo, Pedrinho aproveitou a sobra e ampliou para o São Paulo. Nos acréscimos, ainda deu tempo do Caleri de cabeça deixar a marca dele. 3-0, placar final. Com a derrota do São Bento, o Corinthians, mesmo sem entrar em campo essa noite, também se garantiu na próxima fase do Paulistão. Lembrando que nessa quarta-feira tem jogão na tela da Record TV. Tem Palmeiras contra Red Bull Bragantino às 9h30 da noite. Salsi. Imperdível. Obrigada, Janice. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.